Bom, pessoal, como a gente tinha comentado, eu vou preparar algumas questões do ProfBio para que vocês estejam preparados para a prova. São questões do ProfBio do ano passado, aplicado no finalzinho do ano passado. Eh, Ao todo eu peguei 3 questões para abordar e eu vou abordar em dias diferentes, tá. A questão de hoje vai ser uma questão que envolve zoologia, envolve cladística, e é uma questão que é muito presente, questões de cladística são muito presentes no ProfBio. Bem como questões de botânica, que também vou abordar futuramente uma questão de botânica. Sempre está caindo botânica e caindo interpretação de cladograma aliado à zoologia ou botânica também, enfim. Então vou abrir aqui o meu PowerPoint. Bom, vamos começar por essa questão. E antes da gente começar, já vou comentar uma coisa. As questões do ProfBio, vocês podem encarar geralmente 2 tipos de questões. Uma questão de múltipla escolha, né, que vai vir aqui no começo do enunciado. Esta é uma questão de escolha única. Aí você escolhe uma alternativa dentre as 4 disponíveis. Mas tem também o tipo de questão de verdadeiro ou falso, cai bastante também. A gente vai fazer questão de verdadeiro ou falso assim por último. Mas assim, a princípio vamos fazer uma questão aqui de uma questão objetiva de múltipla escolha. Ok. Então vamos lá. Há 2 hipóteses que são largamente discutidas na literatura a respeito da irradiação das primeiras linhagens de metazoários. Uma que considera os porífera como irmão dos demais metazoa, que seria essa aqui. E outra que coloca os quitenófora como linhagem mais basal dentro dos metazoários. Então, quitenófora como mais basal aqui dos metazoários. E aí está falando, observe os cladogramas A e B e considere as afirmativas abaixo. Ok. Este tipo de abordagem, né, abordagem com árvore filogenética, né, com cladograma, cai bastante no ProfBio. E vamos responder essa questão analisando tanto o que está certo, como tentar responder por eliminação, que pode ser muito útil. Caso você não tenha certeza da tua resposta, por eliminação você consegue chegar também na resposta correta. Então a primeira afirmativa que está aqui, que a presença de membrana basal, colágeno e células gaméticas produzidas por meiose são características presentes nos clados 1 e 3. Está abordando algumas características que estão presentes realmente em todos os animais. Vamos dar um exemplo, célula gamética, produzida por meiose. Isso é uma característica de todos os animais. Os animais produzem gametas por meiose. Salvo raríssimas exceções, tá? Mas é importante você saber que, no geral, animais produzem gametas por meiose, porque plantas que também produzem gametas, elas produzem gametas por mitose. É uma coisa que nem é tão lembrada às vezes, né? No ensino médio mesmo a gente não aborda tanto isso. Mas plantas, elas produzem gametas por mitose, e os animais é por meiose. Então, de fato, se eu estou analisando aqui esse cladograma A ou B, essas duas propostas de cladograma de animais, eu sei que está envolvendo todos os animais possíveis, tanto no A quanto no B. E está falando que células gaméticas são produzidas por meiose, está certo. Todos os animais têm colágeno? Está certo também. Colágeno é uma proteína animal muito característica assim, do reino animal. E membrana basal também está presente nos animais. Membrana basal é uma membrana que está ali acessória aos tecidos, como tecido epitelial, tecido conjuntivo. Bem, a questão 2, ela está dizendo a digestão extracelular e a diferenciação de 2 folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, são características presentes nos clados 2 e 4. Bom, o 2 envolve Ctenófora, Placozoa, Bilateria e Cnidaria e exclui o Porífera. Sempre você tem que ler o cladograma da raiz para os terminais. Então, como você está traçando aqui um caminho que vai passar por essa raiz, depois desce, passa pelo 2, e aí chega aos Ctenófora, depois Placozoa, Bilateria e Cnidaria,
você percebe que não está chegando em porífera, não está envolvendo os poríferas, analisando aqui no 2. Mas aqui, se analisar pelo 4, está considerando os porífera e excluindo os quitenófora. Bem, a digestão extracelular e a diferenciação de dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, são características dos poríferos? Não. Poríferos não têm digestão extracelular. Para ter digestão extracelular, precisa ter um órgão, precisa ter aí produção de enzimas, geralmente um órgão fazendo isso. E os poríferos, eles não têm sistema digestório, não tem órgão. Eles até têm uma digestão, mas é uma digestão intracelular. A digestão acontece dentro da célula. Não acontece no estômago, não acontece no intestino, não acontece num órgão digestório. Então dá para ter certeza que a afirmativa 2 está errada. Mas não só por isso, também porque os porífera não têm dois folhetos embrionários. E aqui a gente vai um pouquinho além, a gente vai entender esse conceito de maneira mais profunda. Né? Essa imagem, ela está mostrando muitas fases embrionárias que alguns animais, ou que muitos animais, podem passar. Então, todo animal passa pela fase do zigoto após a união do gameta masculino e o gameta feminino. O zigoto vai começar a se dividir e vai formar um corpo de células maciço. Esse corpo de células, que parece uma mora, a gente chama de mórula. Todo animal passa por isso. Depois a mórula continua tendo divisão e forma uma esfera oca, que a gente chama de blástula. Todo animal, sem exceção, todo metazoário vai chegar na blástula. E depois tem uma fase chamada de gástrula. E aí que está o ponto. Não é todo animal que chega na gástrula. Os poríferos, as esponjas, não chegam na gástrula. O restante dos animais chegam, mas a esponja não. Então, dá para tomar como verdade que todo animal vai chegar na blástula, mas nem todo ele chega na gástrula. E por que isso é importante? Porque é na gástrula que vai ter a existência de 2 ou 3 folhetos embrionários, que são o quê? Tecidos já começando a se diferenciar. A endoderme é o tecido interno e a ectoderme é o tecido externo. Todo animal que não seja um porífero vai ter endoderme e ectoderme. Mas é lógico que muitos animais vão ter, inclusive, um terceiro tecido, um tecido intermediário chamado de mesoderme. O ponto é, porífero vai conseguir ter endoderme e ectoderme? Não, porque porífero não chega nessa fase embrionária de gástrula. O porífero chega apenas na blástula. E aí a gente consegue definitivamente eliminar a afirmativa 2. Se a gente elimina a afirmativa 2, nós já conseguimos responder a questão. Por quê? A alternativa A diz que as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Então, não pode ser a alternativa A, já que a afirmativa 2 está errada. A alternativa B diz que as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Pode ser. A alternativa C diz que as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Não pode ser C, porque 2 está errado. A alternativa D diz que todas as afirmativas estão corretas. E a gente sabe que o 2 não está correto. Então, apenas sabendo que porífero não se enquadra num organismo com digestão extracelular e também não tem 2 folhetos embrionários, você já sabe responder essa questão como alternativa B. Porém, vamos ver a afirmativa 3 para conseguir compreender o restante da questão. Considerando a topologia do cladograma B, então esse aqui, a topologia é o formato, né, como que ele está desenhado, quem que é basal, quem que é irmão de quem. Uma interpretação possível é que a digestão extracelular surgiu independentemente nos clados 5 e 6. Então, se de fato os poríferos não têm digestão extracelular, e os quitenófora, placozoa, bilatéria e quinidária têm, então essa digestão extracelular está surgindo aqui em 5 e está surgindo em 6 de maneira independente.
Por quê? Porque o ancestral dos Quitenófora, dos Placozoa bilateral equinidária, não tinha o sistema digestório. Afinal, se ele tivesse, os poríferas também teriam. Então dá para perceber o quê? Que surgindo em 5 e surgindo em 6, essa digestão extracelular ela está surgindo de maneira independente, que é o que nós chamamos de convergência adaptativa. Então, uma adaptação aqui desse clado que tem Placozoa bilateral equinidária, que está convergindo para uma adaptação que também tem nos Quitenófora. Ok, respondemos a questão B de bola.